Dava para ter vencido, gente. Dava para ter vencido. Uma pena. Perdeu muito gol. Perdeu muito gol. Naquele comecinho do segundo tempo, se o Barreal faz 2-0, naquela bola que tá praticamente ele e o Walter cara a cara, ele perdeu o gol no primeiro tempo, o Barreal. Perdeu esse gol. Perdeu o gol contra o Palmeiras. O Barreal, você tem 8 gols no campeonato. Você é o cara que tem feito os gols que o Santos precisa, mas precisa continuar. Você gastou toda a sua munição, todo o seu estoque. Se faz 2-0 ali, dificilmente o Mirassol teria reagido. E a Vila Belmiro, já era um caldeirão, ia explodir. Ia explodir. Mas, lamentavelmente, o Barreal não conseguiu fazer 2-0 ali, e depois o Mirassol acabou achando o gol dele, fazendo gol numa penalidade infantil. O que o Neymar estava fazendo dentro da área, gente? Isso que dá, jogador que não sabe marcar. E outra coisa, hein? Ele era para ter tomado já um cartão amarelo numa jogada anterior. Aliás, a jogada, ela nasce de uma falta que o Neymar faz. Aí tem a cobra, a bola vai para a área e tal, vira lá um bololô lá e a jogada acaba saindo pênalti. O Neymar já era para ter tomado o cartão amarelo naquela outra jogada. E na jogada do pênalti ele poderia ter tomado o cartão amarelo também. E não jogaria contra o Internacional. Mas o Neymar fez um grande primeiro tempo, gente. Fez um grande primeiro tempo. Grande primeiro tempo. Fez o gol, clareou, deu passes precisos, conseguiu driblar, coisa que dificilmente ele tenha conseguido fazer ultimamente. E no final do primeiro tempo, quando o Mirassol vai lá meter pressão na arbitragem, em cima do Candançã, o Neymar vai lá para evitar isso. Como é que é? Não, para com isso. Não. Tirou os caras de lá para não ter pressão em cima da arbitragem. Pô, dentro da Vila Belmiro vai tomar pressão? A arbitragem, o adversário é pressionado dentro da Vila Belmiro. O Neymar foi lá também. Ele fez um excelente primeiro tempo. No segundo tempo não jogou mal também. Não jogou mal. Jogou bem também. Mas fez a penalidade que resultou no empate do Mirassol. E acaba sendo o protagonista do jogo. Acaba sendo. Faz o gol do Santos e comete o pênalti que origina no empate do Mirassol em 1-1 na Vila Belmiro. Pessoal, mas não se esquece, se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Vocês sabem que tudo isso aí ajuda a fazer com que esse canal continue em evidência dentro do YouTube. Tá? Conto com vocês. O problema todo, pessoal, além do gosto amargo que fica na boca, por conta de 2 pontos perdidos, é a questão do Santos dentro do campeonato agora, né? É a questão do Santos dentro do campeonato. Porque o Santos, nesse momento, ele tem 1 ponto a mais do que o Vitória, que está na zona do rebaixamento. O Vitória empatou com o Palmeiras, gente. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Você pode tirar você pode interpretar esse empate no Mirassol de várias vezes. Pô, o Palmeiras, o Fluminense ganhou do Flamengo. Se o Palmeiras tivesse vencido o Mirassol, o Vitória, ele estaria na liderança do campeonato de novo. E o time empata com o Vitória, que está dentro da zona de rebaixamento. E o Vitória empatou com o Palmeiras, que é um dos ponteiros do campeonato. O Santos vai lá e perde 2. Quer dizer, esses pontos importantes, o Santos só conseguiu fazer contra o Cruzeiro. Contra mais ninguém. Porque se você for pegar, o Santos jogou com o Flamengo fora, perdeu. Jogou com o Palmeiras fora, perdeu. Jogou com o Mirassol fora, perdeu. Jogou fora com o Botafogo, empatou. Jogou fora com o Fluminense, perdeu. Jogou fora com o Bahia, perdeu. Jogou com o Bragantino, aí já não é mais, já é o 8º colocado, não interessa. Mas empatou, perdeu para o São Paulo. Sabe, o Santos não consegue fazer esse tipo de resultado. O Santos vai ter que buscar esse resultado contra o Internacional, segunda-feira à noite em Porto Alegre. Aliás, no domingo, o Vitória vai jogar contra o Sport, lá no Recife. O Sport está rebaixado. Jogou bem contra o Botafogo ontem, hein? Jogou bem contra o Botafogo. Os caras já não estão mais com o peso da derrota. Do rebaixamento das costas, estão rebaixados mesmo. E aquela história que o pessoal estava falando, nesse final de campeonato, quem está lá no esporte quer mostrar serviço para tentar ver se consegue cavar uma boquinha aí no time de Série A, para não ter que jogar Série B do ano que vem. Mas o Vitória é favorito, gente. Se o Vitória ganhar do Sport no domingo, ele vai a 39 pontos. O Santos entra na segunda-feira para jogar contra o Internacional dentro da zona do rebaixamento. E só sai da zona do rebaixamento se ganhar o jogo. Porque se empatar, ele vai a 38 e o Vitória já tem 39. O Santos ficaria com a mesma pontuação e mesma campanha do Internacional. Mesma pontuação e mesma campanha. Só que o Internacional, eu estou supondo que o Internacional perca o jogo de amanhã contra o Ceará em Fortaleza. Agora, saldo negativo de gols, saldo de gols, né? Do Internacional é -9 e do Santos é -14. Olha o que é que essa derrota com o Vasco da Gama fez. Né? Além de desmoralizar o Santos no campeonato e
subtrair, porque o Santos podia ter 30, 40 pontos hoje, além de não ter os 40 pontos que perdeu o jogo, tomou 6. O saldo do Santos hoje é de menos 14. É inacreditável, inacreditável. Mas enfim, isso faz parte do passado, não adianta ficar chorando. Como nesse jogo, né? A gente chora por quê? Porque acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Os números mostram que o Santos foi melhor do que o Mirassol. Os números mostram isso. Os números mostram isso. O Santos, vamos pegar aqui, dá uma olhadinha aqui. Campeonato Brasileiro, tá aqui. Brasileirão Betano, tô dando uma olhadinha aqui no SofaScore, tá? Os resultados do jogo. Santos 1, Mirassol 1. No total, em questão de posse de bola, o Mirassol teve um pouquinho mais de posse de bola que o Santos, 51-49. Mas o Santos, no segundo tempo teve mais posse de bola. E no primeiro tempo, quando o Mirassol teve mais posse de bola do que o Santos criou as melhores oportunidades. Fez o gol, perdeu aquele gol com o Barreal, que chutou a bola raspando a trave. No segundo tempo, o Barreal perde o gol, falei para vocês agora há pouco, na cara do Walter, e chuta o Walter, faz uma ótima defesa. O Neymar deu um peteleco numa bola. O Robinho Júnior quase faz um gol numa jogada linda que ele fez. Dava para ter vencido, gente. Dava para ter vencido. E a torcida até que foi em bom número, né? Mais uma vez, né? Praticamente esgotamos os ingressos. 14.317 foi o público, 14.317 pessoas. A renda de R$ 763.026,25. A torcida está indo. A torcida está indo. Faz corredor de fogo. Mas o time em campo, chega uma hora que o time não faz nada. A própria torcida na arquibancada fica assim, ó. Porque o time, chegou uma hora no segundo tempo, o Santos perdeu completamente o controle do jogo. O Mirassol não criava nada, porque o sistema defensivo do Santos jogou bem. Adonis Frias e principalmente o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo tomou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Internacional. Deve ser substituído aí pelo Luan Pérez. Mas o sistema defensivo do Santos funcionou. Aquela trinca de volantes. Arão jogou de novo muita bola. O Zé Rafael jogou muito bem. O Schmidt mais ou menos. E eu não entendi por que o Zé Rafael saiu do jogo. Juro por Deus que eu queria saber por que o Zé Rafael saiu do jogo. Vou dar uma olhadinha aqui. Ele já sai também praticamente no final da partida. Né? Ele sai, deixa eu ver aqui, ele saiu com 35 minutos do segundo tempo, a entrada no bom tempo. Aquilo que eu falei para vocês outro dia, gente. O Roleiser entrou no jogo contra o Palmeiras aos 40 do segundo tempo. Fez o gol da vitória. O Bom Tempo entrou com 35, mais 6 de acréscimo, ele jogou 16 minutos. Não fez nada. Não fez nada. O Robinho entrou de novo. Ele entrou aos 62 minutos, 17 do segundo tempo, e jogou bem. Toda vez que o Robinho entra, ele entra e joga bem. Toda vez que o Gabriel Montempo entra, não, toda vez não é exagero meu, contra o Flamengo ele entrou bem. Mas na maior parte dos jogos o Gabriel Montempo entra e não joga bem. Não joga bem o Vitor Hugo. Sabe, o Vojvoda escala o time esperando que o banco, quando entra em campo, dê resposta para ele. Mas só o Robinho faz isso. E o Guilherme? Por que ele não colocou antes o Roleiser? Porque o Guilherme ajuda na marcação. Mas você tem 3 volantes, fecha o lado direito, pô. Bota o Roleiser antes. Não, ele bota o Guilherme. Para tirar porque o Lautaro Dias estava fechando aquele lado esquerdo. É incrível, parece pebolim, entendeu? Sai o cara daqui, entra o cara dali. Sai o cara daqui, entra o cara dali. Os caras não conseguem pensar fora da curva. Não conseguem pensar fora da caixinha. Entendeu? O Roleiser, ele entrou bem no jogo? Não entrou. Mas era o cara para ter entrado antes do Guilherme. O Guilherme não faz nada. Infelizmente, não faz nada. Põe o Roleiser antes, dá um pouquinho de tempo a mais pro cara. Ele colocou o Guilherme aos 62. O Roleiser, ele colocou 8 minutos, 10 minutos depois. São 10 minutos, gente. Tem 3 volantes, fecha o lado, não desobriga o cara de correr atrás de lateral. Até porque o lateral direito do Mirassol, o Lucas Ramon, não era o Reinaldo. O Reinaldo é o cara que você tem que preocupar. Você tem que estar fechando ali o setor. A outra coisa, eu não entendo por que ele tirou o Igor Vinícius, tá jogando bem. Vou botar o Mike, gente.
O Mike não dá nem para pegar banco, o Sherman tinha que estar no banco. Hoje, você coloca um jogador como o Sherman, ele poderia fazer muito mais coisa do que o Mike faz. Então, quer dizer, passa também pelas escolhas do treinador. Passa também pelas escolhas do treinador. Os treinadores, eles têm algumas tomadas de decisão, eles se amarram em algumas coisas, eles têm convicções que sabe, cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo. Eu mesmo falei, vai repetir o time para dar entrosamento, para dar sequência, etc e tal, beleza. Mas na hora que você vai mudar, pô, você vai tirar o Igor Vinícius, que é um cara que chegou bem no ataque hoje de novo, só se ele pediu para sair. Mas eu tô olhando aqui na escalação, ele não pediu, ele não saiu machucado. Só se ele pediu para sair, escuta, eu não aguento mais. Pode ser. Mas ele é obrigado a colocar o Mike, porque você tem o Mike no banco, quando você poderia ter o Sherman. Mas é que é duro, você contrata o Mike, tá 3 anos de contrato para ele, paga um puta salário pro cara, aí você vai deixar o cara fora do banco para ter o Sherman. É duro, é complicado. Isso é uma grande decepção do Mike. Isso tem que ser cobrado do Mike, porque é duro. Eu sei como é difícil administrar um vestiário numa situação dessa. É difícil, é complicado. É bem complicado. Então o Guilherme entrou mal no jogo, o Mike entrou mal no jogo, o Bom Tempo entrou mal no jogo. Quem mais que entrou na partida? Vamos ver aqui. O Roleiser também entrou mais ou menos, e o Robinho entrou bem. Eu achei que o Robinho entrou bem de novo. Ele faz uma jogada no final ali, pena que ele pegou na orelha da bola, ele bateu fraquinho, o Walter fez a defesa. Se ele consegue dar a porrada que ele queria com o pé direito, o Walter não teria conseguido fazer a defesa. Seria mais ou menos o gol que o Roleiser fez contra o Carlos Miguel. Aquela bola cruzada de pé direito no canto direito do goleiro, mas a bola não saiu com força. Entendeu? Mas o destaque do jogo foi o Neymar, gente. Ele é um destaque porque ele faz o gol do Santos e faz o pênalti que origina o gol de empate do Mirassol. Você fica perguntando o que o Neymar estava fazendo ali dentro da área naquela hora, né? Por quê? Porque ele fez uma falta anteriormente à penalidade, então ele volta. Ele volta, quando ele não deveria voltar. Ele deveria ficar ali no meio campo, lá. Aí ele volta, de repente, lá dentro da área, faz uma penalidade absolutamente desnecessária. Infantil. Mas ele jogou muita bola, gente, especialmente no primeiro tempo. Faz o gol, clareia o jogo, dá ótimos passes, dribla. No segundo tempo ele mantém a intensidade. Mantém a intensidade, não. Ele perde um pouco da intensidade, mas ele continua ainda fazendo coisas boas. Eu fiquei preocupado com o joelho, tomara que não seja nada. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, qual vai ser a notícia de amanhã. Mas é uma pena. O Neymar não merecia isso, sabe? Não merecia isso. Pelo jogo que ele fez, não merecia isso. Entendeu? Gente, é o seguinte, a classificação do campeonato, voltando a falar da classificação, vamos lembrar dos jogos que tem amanhã, né? Amanhã tem Fortaleza e Bahia, tá? Fortaleza e Bahia. O jogo vai ser em Salvador. Amanhã tem também Juventude e Cruzeiro, em Caxias do Sul. E Inter e Ceará, em Fortaleza, que eu já falei para vocês. Se o Fortaleza ganhar o jogo do Bahia, eu acho difícil, mas eu também achava impossível o Vitória empatar com o Palmeiras e empatou. Então, no futebol tem isso. Se o Fortaleza ganhar do Bahia fora de casa, ele vai para 34. Se o Juventude ganhar do Cruzeiro, que eu também acho difícil, ele vai a 35. Aí ficaria Santos com 37, vamos supor que o Internacional perca. Então, Internacional 37, Santos 37, Vitória 36, Juventude 35, Fortaleza 34. Tá tudo junto. Agora, se o Santos vence o jogo hoje, ele teria hoje 39 pontos. Ele estaria a 6 pontos do Vitória, que é o primeiro time do rebaixamento, 4 pontos do Juventude, em caso de vitória do Juventude, e a 5 pontos do Fortaleza, em caso de vitória do Fortaleza. Então, gente, esse jogo de hoje era jogo para vencer. Vocês viram na capinha do vídeo que eu fiz ontem. Tem que vencer. Não conseguiu. Agora tem que ganhar no Internacional. Tem que ganhar no Internacional. O Internacional está jogando nada. O Internacional não está jogando nada. Dos últimos 5 jogos só fez uma vitória. Perdeu 2 vezes, empatou outras 2. Se ele, por um acaso, perder amanhã, dos últimos 5 serão 3 derrotas e 2 empates. Tem que ir lá segunda-feira, tem que ganhar o jogo, gente. Tem que ganhar o jogo. Quer ficar na Série A? Quer evitar o rebaixamento? A vergonha do rebaixamento? Tem que ganhar esse jogo. Porque se ganha esse jogo, já dá uma aliviada, depois pega o Sport na Vila. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou mais ouvindo programas no YouTube de colegas a respeito do Santos. Porque eu já estou cansado
de eu ver os caras fazendo matemática que o Santos vai chegar a pegar uma vaga na Sul-Americana. Estou cansado disso. Será que as pessoas não perceberam ainda que essa não é a realidade do Santos? A realidade do Santos é não ser rebaixado. Para com essa zica de ficar falando que o Santos vai pegar uma vaga na Sul-Americana. Não, porque se o Santos ganhar hoje do Mirassol, depois joga com o Internacional, empata, ganha do Sport na Vila Belmiro e talvez pegue uma vaga numa competição internacional. Vão tudo, sei lá para onde. Eu fico muito irritado com essas coisas. Para de zicar, caramba! O Santos tem que pensar em não ser rebaixado. Porque toda vez que vem esse discurso de que o Santos vai pegar uma vaga para a Libertadores, o Santos não consegue vencer. Preste atenção. Porque ele faz uma vitória, aí todo mundo já começa, ganhou do Palmeiras, agora vai ganhar do Mirassol, depois vence o Juventude, mata... Eu já fiz aqui para vocês tudo isso. Acho que vence o Mirassol, dá para ganhar lá, papá. Em nenhum momento eu mencionei Sul-Americana. Essa não é a realidade do Santos. Parem com isso. Parem com isso. Parem de se iludir e parem de iludir o torcedor. Isso me deixou irritado. Hoje eu vi um companheiro fazer isso de manhã. Não vou mais ouvir. Estou com o saco cheio. Não vou mais ouvir ninguém. Eu vou ler as matérias nos portais e pelou. Estou cansado de ouvir essas histórias de que o Santos vai pegar Sul-Americana quando a realidade desse time é evitar o rebaixamento. A realidade é essa. Entendeu? Mas é isso aí, gente. É isso aí. Continua fora do rebaixamento. Mas repito, o Vitória vai jogar fora com o Sport no domingo. Se ganhar, o Santos entra em campo na segunda-feira contra o Internacional em Porto Alegre, dentro da zona do rebaixamento. Só sai se ganhar do Inter. Se empatar, continua. Essa daí. Tá bom, gente? A gente se fala.